Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu noivo me deu um tapa porque eu não quis usar o vestido velho de sua mãe no nosso casamento. Você sabe, eu realmente pensei que tinha tudo resolvido. Aos 26 anos, estava noiva desse cara com quem estava saindo há 5 anos. Ele tem 27 e, sinceramente, eu achava que estávamos apaixonados. Que piada isso acabou sendo. Não consigo acreditar em quão cega eu estava para todos os sinais de alerta. Mas não é sempre assim? Vemos o que queremos ver, especialmente quando estamos desesperadas para acreditar em um final de conto de fadas. Ficamos noivos em fevereiro de 2023 e, como a ingênua que eu era, comecei a sonhar com o nosso casamento perfeito. Marcamos a data para março do ano seguinte, pensando que seria tão romântico nos casarmos no aniversário do dia em que nos conhecemos. Deus, não consigo acreditar em como fui estúpida. Passei incontáveis noites acordada imaginando como nossa vida juntos seria perfeita. Em maio de 2023, começamos a planejar essa farsa de casamento. Eu coloquei todo o meu coração em cada detalhe, escolhendo um tema em azul claro e branco que pensei ser perfeito para um casamento de primavera. Passei horas incontáveis navegando pelo Pinterest, criando quadros de ideias e discutindo opções com meu suposto noivo. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando ele mal demonstrava interesse no processo de planejamento, mas arranjei desculpas, dizendo a mim mesma que ele simplesmente estava ocupado com o trabalho. Lembro-me de ficar acordada até tarde, noite após noite, pesquisando locais, floristas e tudo o que envolvia criar um casamento perfeito. Estava tão empolgada, tão cheia de esperança e amor. Eu enviava links e ideias para ele, e ele respondia com textos de uma única palavra ou vagos, parece bom. Naquele momento, pensei que ele simplesmente estava me deixando ter meu momento, permitindo-me planejar o casamento dos meus sonhos. Agora percebo que ele simplesmente não se importava. Provavelmente estava ocupado demais enviando mensagens para sua mãe sobre cada pequena decisão. Acho importante mencionar que meu ex-noivo, sim, você leu certo, é filho único. Na época, eu não sabia que estava assinando um contrato para me casar com um filhinho da mamãe, que sempre colocaria os desejos dela acima dos meus. A maneira como ele ligava para ela todos os dias, às vezes várias vezes ao dia, e como consultava ela em cada decisão, desde que carro comprar até o que jantar. No começo achei que era doce, um sinal de quanto ele valorizava a família. Mas isso foi um grande erro. Há algumas semanas fui comprar meu vestido de noiva com minha mãe e minha irmã. Era para ser um dia especial, uma lembrança que eu guardaria para sempre. Fomos a várias boutiques, experimentando vestido após vestido. Na última loja que visitamos eu vi um vestido lindo, elegante, que me fazia sentir como uma princesa. Só precisava de alguns pequenos ajustes para ficar perfeito. Lembro-me de estar lá, na frente do espelho, com lágrimas nos olhos, enquanto minha mãe e minha irmã se emocionavam com o quanto eu estava linda. Por um momento, apenas um breve e brilhante momento, tudo pareceu perfeito. Eu me senti como a noiva que sempre sonhei ser. Empolgada com minha descoberta, enviei fotos para o meu noivo. Ele respondeu dizendo que o vestido era lindo, e eu me senti no topo do mundo. Eu deveria ter sabido que ele correria direto para sua mãe com essas fotos, buscando sua aprovação, como um garotinho mostrando seu boletim escolar. E foi aí que tudo foi por água abaixo. Minha futura sogra, ou devo dizer, a mulher que teria sido minha sogra, se o filho dela não fosse um filhinho da mamãe sem espinha dorsal, viu o vestido e aparentemente enlouqueceu. Ela me ligou imediatamente, mas como eu ainda estava fora com minha mãe e minha irmã, ignorei a chamada. Pensei em ligar mais tarde, talvez achando que ela estava apenas empolgada em ver o vestido que eu havia escolhido. Quando voltei para a casa que compartilhava com meu noivo, sua mãe já estava lá me esperando. Ela tinha se convidado, provavelmente usando a chave reserva que tolamente havíamos dado a ela para emergências, e estava sentada lá como se fosse dona do lugar. Lembro-me de entrar, ainda em uma nuvem de felicidade por ter encontrado meu vestido dos sonhos, apenas para que essa felicidade se desfizesse em um instante ao ver o rosto dela de desagrado. Assim que entrei pela porta, ela se aproximou. Levantou-se do sofá e começou a me acusar de mentirosa. Segundo ela, eu tinha prometido usar o vestido de casamento dela, um vestido pré-histórico, antiquado e provavelmente comido por traças, uma promessa que eu nunca, jamais, fiz. Tudo o que eu conseguia pensar era, onde está o meu noivo? Por que ele não está aqui me defendendo? Eu estava completamente atordoada. Essa mulher que eu pensei que me amava, por quem eu tinha me esforçado tanto para agradar por 5 longos anos, agora estava me chamando de mentirosa na minha própria casa. E assim ela me recompensava, atacando-me por um vestido que eu não me lembrava de ter prometido usar. Eu disse, o mais calmamente que pude, que nunca prometi nada a ela. Mas ela me ouviu? Claro que não.
Em vez disso, ela começou a gritar comigo, sua voz ficando cada vez mais alta e mais aguda a cada palavra. Ela me chamou de mentirosa repetidas vezes, dizendo que eu não merecia me casar com seu precioso filho, como se ela estivesse me fazendo um favor ao permitir que eu entrasse em sua família disfuncional. Eu estava tão em choque que nem consegui formular uma resposta coerente. Simplesmente me virei e fui para o meu quarto. Eu podia ouvir seus gritos, mesmo através da porta fechada. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi a porta da frente bater com força. Meu noivo, uso esse termo com leveza agora, entrou no quarto alguns minutos depois. Ele teve a ousadia de me perguntar o que havia acontecido, como se não tivesse ouvido os gritos de sua mãe, de onde quer que estivesse se escondendo durante o surto dela. Lembro-me de olhá-lo, esse homem que pensei que conhecia e amava, e não sentir nada além de decepção e traição. Expliquei minha versão dos fatos, ainda em choque pelo assalto verbal que acabará de suportar. E sabe o que ele fez? Em vez de me consolar, em vez de ficar do meu lado, ele começou a me explicar o ponto de vista da mãe dele. Aparentemente, quando começamos a namorar 5 anos atrás, a mãe dele me mostrou seu vestido de noiva, e supostamente eu havia dito que adoraria me casar com ele. Deixe-me dizer, eu não tenho absolutamente nenhuma lembrança de ter dito algo assim. 5 anos é muito tempo, claro, e talvez eu tenha dito algo por cortesia quando a conheci pela primeira vez, mas prometer usar o vestido dela? Nem de longe. Além disso, você já viu a moda de mais de 30 anos atrás? Esse vestido provavelmente parece algo que pertence a um museu, e não a uma noiva moderna. Mas meu noivo continuava do lado de sua mãe. Ele realmente estava considerando a ideia de que eu havia feito essa promessa e agora estava voltando atrás. Fui para a cama naquela noite me sentindo perdida e sozinha, mesmo com meu noivo dormindo ao meu lado. Fiquei rolando na cama, relembrando os eventos do dia, me perguntando como tudo tinha dado tão errado. Eu não conseguia parar de pensar em todas as vezes que cedi, em todas as vezes que coloquei as necessidades da família dele acima das minhas, tudo em nome de manter a paz. E para quê? Para ser tratada assim? Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens da minha futura sogra. Cada uma era como uma facada no meu coração. Ela me chamou de mentirosa repetidas vezes, disse que eu não era digna de seu filho, que ele não deveria se casar comigo. Não consegui conter as lágrimas. Mostrei as mensagens ao meu noivo, na esperança de que ao ver as palavras cruéis de sua mãe, preto no branco, ele percebesse o tipo de pessoa que ela era. Mas não, esse filhinho da mamãe teve a audácia de dizer, provavelmente ela está magoada porque você não quer usar o vestido dela. Magoada? Você está brincando comigo? Ela estava atacando brutalmente meu caráter, tentando manipular o filho para que ele cancelasse o nosso noivado. E tudo o que ele pôde dizer foi que ela estava magoada? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Foi então que realmente entendi. Não se tratava mais apenas de um vestido. Era sobre respeito, sobre me defender, sobre ter um parceiro que me apoiasse, não importa o quê. E eu percebi com um nó no estômago que eu não tinha nada disso. Eu havia passado 5 anos da minha vida com um homem que sempre colocaria os sentimentos de sua mãe acima dos meus, que nunca seria verdadeiramente meu companheiro. Tentei explicar para ele que era o nosso casamento, não uma segunda chance para a mãe dele. Eu disse o quanto era importante para mim me sentir bonita e confortável no meu próprio vestido no dia do nosso casamento. Mas ele não parecia entender porque eu não queria usar o vestido velho e antiquado de sua mãe. Ele continuava dizendo coisas como, mas significaria tanto para ela, e você não pode fazer só essa coisa por ela? Como se eu já não estivesse fazendo coisas por ela durante toda a nossa relação. Quanto mais conversávamos ou melhor, quanto mais eu tentava falar e ele ignorava meus sentimentos, mais eu percebia a magnitude do problema. Comecei a pensar em nosso relacionamento, lembrando todas as vezes em que ele preferiu a opinião de sua mãe à minha, todas as vezes em que ele colocou as necessidades dela acima das nossas. Como eu pude ser tão cega? Sugeri compromissos. Talvez eu pudesse usar uma joia da mãe dele ou incorporar algo do vestido dela no meu véu. Mas não, para eles era tudo ou nada. Ou eu usava o vestido completo, ou era uma ingrata que quebrava promessas. Minha futura sogra continuava me ligando e mandando mensagens, tentando me fazer sentir culpada e diretamente me insultando. Meu noivo não fez nada para detê-la. Na verdade, ele parecia cada vez mais de acordo com ela. Tentei me manter firme. Lembrei-lhes que era o meu casamento também, que eu também tinha o direito de decidir o que queria vestir. Mas eles não escutavam. Agiam como se eu fosse a irracional, como se eu fosse a que estava causando problemas. Eles me faziam sentir como se eu estivesse louca por querer usar meu próprio vestido no dia do meu casamento. Então, sou eu a vilã por não querer usar o vestido da minha sogra? Atualização 1. Vocês não vão acreditar no absoluto circo em que minha vida se transformou.
Depois do desastre com minha futura sogra, decidi que era a hora de ter uma conversa séria com o meu, até então, noivo. Como era de se esperar, lidar com um filhinho da mamãe sem personalidade, que não consegue cortar o cordão umbilical, foi tão frustrante quanto parece. Tive que esperar ele me dar um tempo porque aparentemente os sentimentos da sua adorada mãe são mais importantes do que os da sua futura esposa. Quando finalmente consegui falar com ele, mencionei o óbvio, que queria usar meu próprio vestido no meu casamento, como qualquer noiva normal faria. Mas adivinhem o que esse pseudo-homem disse? Ele teve a ousadia de dizer que o casamento também era para os nossos pais. Desculpe, mas da última vez que verifiquei, não estava planejando me casar com toda a árvore genealógica dele. Eu não me dei conta de que ao dizer sim à sua proposta, eu estava aceitando um relacionamento poliamoroso com ele e sua mãe. De alguma forma, consegui me manter calma, não sei como, e expliquei pacientemente que a menos que sua mãe estivesse pagando por todo o casamento, era nosso casamento, não dela. Mas, claro, lógica e razão parecem não atravessar a densa neblina do síndrome do filhinho da mamãe que o rodeia. Então, porque aparentemente sou masoquista, lembrei-lhe de que inicialmente ele havia dito que meu vestido era lindo, sabem? Antes que sua querida mãe enfiasse suas garras e envenenasse sua mente contra mim. E sabem o que esse mentiroso admitiu? Disse que apenas me disse que o vestido era lindo porque achava que era o que eu queria ouvir. Na verdade, ele achava o vestido horrível. Juro, o nível de manipulação e engano nesta família é suficiente para enlouquecer qualquer um. Nem me dei ao trabalho de reagir a isso. Para quê? Está claro que honestidade não é uma virtude nessa família. Em vez disso, tentei ser a pessoa madura mais uma vez e sugeri usar outra coisa da mãe dele, sabem, como um compromisso, porque é isso que eu faço neste relacionamento. Comprometer, comprometer, comprometer. Mas não, isso não foi suficiente para Sua Alteza Real, o filhinho da mamãe. Ele rejeitou a ideia imediatamente. Segundo ele, eu deveria me sentir grata porque sua mãe me ofereceu seu vestido. Grata? Como se ela estivesse me concedendo uma grande honra ao tentar me forçar a usar um vestido que eu odeio. Devo também me ajoelhar e beijar os pés dela? Talvez até oferecer meu primogênito como tributo. Nesse ponto, admito que perdi um pouco a calma. Perguntei diretamente se ele iria se casar comigo ou com sua mãe. É uma pergunta justa, não acham? Considerando que ele parece se preocupar mais com os sentimentos dela do que com os meus. Quero dizer, se ele tanto deseja se casar com sua mãe, talvez devêssemos cancelar o casamento e ele poderia viver feliz para sempre com ela. Tenho certeza de que seriam um casal encantador. Bem, isso tirou do sério. Nada do que sua mãe fez o incomodou, apenas o que eu disse. Ele começou a gritar, dizendo que eu estava exagerando, que o pedido da mãe dele não era nada demais. Eu não pude suportar mais. Saí furiosa e liguei para minha mãe, a única pessoa sensata em meio a este desastre. Contei-lhe tudo o que havia acontecido, e pelo menos alguém no mundo estava do meu lado. Minha mãe estava em choque, para dizer o mínimo. Ela não podia acreditar no comportamento do meu noivo e de sua mãe. Foi um alívio receber um pouco de validação e perceber que eu não estava louca nessa situação. Quando desci, pronta para continuar com essa ridícula discussão, adivinhem, o covarde tinha ido embora, correndo para a casa da mamãe, me deixando apenas uma mensagem de texto dizendo que ficaria lá até eu recuperar o juízo. Bem, deixe-me dizer algo, eu recuperei o juízo. Estou reconsiderando seriamente toda essa relação, porque se casar com ele significa que também estou me casando com sua mãe, então não quero fazer parte disso. Eu me comprometo com o marido, não com um pacote que inclui uma sogra controladora como bônus. Atualização 2. Primeiro, quero agradecer a todos pelos comentários. Significa mais do que imaginam ter algum apoio no meio deste pesadelo. Falei novamente com minha mãe, e ela confirmou que eu já sabia. Meu noivo está agindo como um menino imaturo e sem personalidade, totalmente manipulado pela mãe. Ontem, a abelha rainha, minha futura sogra, me ligou e disse que precisávamos conversar, e tola, aceitei. Eu deveria ter sabido que esperar uma conversa racional dessa mulher seria uma perda de tempo. É como esperar que um tubarão vire vegetariano. Simplesmente não está na sua natureza. Ela começou me acusando de quebrar uma promessa que nunca fiz, vale mencionar. Ela teve a ousadia de dizer que estava magoada com as minhas ações, como se fosse a vítima de tudo isso. Antes que eu pudesse me defender, ela, magnanimamente, declarou que estava disposta a deixar passar, se eu usasse o vestido dela. Que generosidade, certo? Provavelmente eu deveria construir um altar para ela, ou algo assim para mostrar minha eterna gratidão por seu perdão. Acabei com essa ideia imediatamente, disse-lhe sem rodeios que era o meu dia e que usaria o que eu quisesse. Então, porque aparentemente sou masoquista, ofereci usar outra coisa dela. Mas não, isso não foi suficiente para sua majestade. Era o vestido dela ou nada. Estou surpresa que ela não exigiu que eu mudasse legalmente meu nome para o dela.
Talvez eu também devesse deixar que ela caminhasse até o altar em meu lugar. Tentei, mais uma vez, explicar que não me sentia confortável usando o vestido dela, que nunca prometi usá-lo e que talvez ela estivesse me confundindo com alguma das ex-namoradas do meu noivo, porque sejamos honestos, na mente dela. Provavelmente todas somos intercambiáveis, simples mulheres sem rosto trazidas para dar a ela seus preciosos netos. Bem, isso a fez explodir. Ela me chamou de mentirosa, indigna e o mais incrível de bruxa. Se eu sou uma bruxa, então ela é o quê? O monstro das profundezas? Não pude suportar mais, desliguei o telefone e bloqueei o número dela. Adeus e que vá em paz, como dizem. Mas não termina aí. Meu noivo, como sempre sem personalidade, teve a audácia de me mandar uma mensagem dizendo que não foi justo eu ter gritado com sua preciosa mãe por causa do vestido. Ao que parece, na realidade distorcida dele, fui eu quem explodiu. Não importava que foi a mãe dele quem me insultou e agiu como uma lunática. No mundo dele, sua mãe não pode errar, e eu sou apenas a malvada que tenta afastar o bebê dela. Disse-lhe para nos encontrarmos em nossa casa para falarmos cara a cara, mas adivinhem? Ele se recusou dizendo que viria amanhã. Então aqui estou, esperando que este menino homem reúna coragem para me enfrentar. Liguei para minhas amigas, tentando colocar tudo em perspectiva, mas até elas ficaram surpresas com a rapidez com que tudo escalou. Quando a noite caiu, me encontrei sentada no escuro, olhando para meu anel de noivado. Já não parecia mais um símbolo de amor e compromisso, mas sim uma corrente me amarrando a um futuro do qual eu já não tinha certeza se queria. Tirei o anel do dedo e o coloquei sobre a mesinha de cabeceira. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, me permiti considerar seriamente a possibilidade de que este noivado não acabe em casamento. Atualização 3. Bem, finalmente chegou o dia do julgamento. Meu noivo finalmente decidiu aparecer em nossa casa. Não perdi tempo. Fui para cima dele por seu comportamento infantil, por quão furiosa eu estava com ele e sua mãe por tentar me pressionar a usar aquele vestido horrível. Ele tentou interromper, provavelmente para se defender, mas eu não permiti. Cortei-o imediatamente e disse diretamente que isso já não era mais apenas sobre o vestido, era sobre como ele estava disposto a jogar fora nosso relacionamento por causa de um pedaço de tecido. Claro que isso não o agradou. Ele teve a audácia de dizer que estava apenas tomando o lado certo, como se as exigências ridículas de sua mãe fossem moralmente corretas. Quis perguntar se ele havia deixado o cérebro na casa da mãe junto com sua coluna vertebral, mas me segurei. Apontei o óbvio. O vestido de noiva é uma parte muito importante do casamento e eu não iria usar algo com o qual não me sentisse confortável. Também lembrei que se realmente íamos nos casar, e a essa altura, esse era um grande se ele deveria estar me apoiando, não a sua querida mamãe. Foi aí que tudo desmoronou de vez. Ele ficou furioso porque eu disse se nos casarmos em vez de quando nos casarmos. Ele começou a gritar, dizendo que ia cancelar o casamento por causa de um vestido estúpido, que isso tudo só podia ser uma piada. Deixe-me dizer uma coisa, a única piada aqui é o comportamento dele. Mantive minha postura e disse que toda essa situação me fazia questionar se eu realmente queria me casar com ele. E sabem de uma coisa? Fez mesmo. Porque se ele está agindo assim agora, como será quando estivermos realmente casados? Fiel ao seu estilo, ele tentou fugir de novo. Esse é o movimento favorito dele quando enfrenta qualquer tipo de confronto. Mas eu não ia deixá-lo escapar de novo. Fui atrás dele, dizendo que ele precisava conversar comigo ou eu terminaria a relação naquele momento. Foi então que aconteceu. Ele se virou e me deu um tapa. Um tapa de verdade, como se eu fosse uma criança que havia se comportado mal, em vez de sua noiva. Fiquei ali, em choque, enquanto ele batia a porta e corria de volta para a casa da mãe. O som daquele tapa ecoou nos meus ouvidos muito depois que ele saiu. Eu não podia acreditar que as coisas haviam chegado a esse ponto. O homem que eu amava, o homem que eu pensei que conhecia, havia levantado a mão contra mim por um vestido, por causa dos sentimentos da mãe dele. Naquele momento tudo ficou claro como a água. Isso não era amor. Isso não era um relacionamento de verdade. Isso era abuso, puro e simples. Liguei para minha irmã, que veio imediatamente e me ajudou a arrumar uma bolsa. Eu não podia passar nem mais uma noite naquela casa, e isso selou tudo. Não há nenhuma chance no inferno de que eu me casaria com esse abusivo filhinho da mamãe. Mandei uma mensagem para ele logo depois, dizendo que acabou. Sem discussões, sem segundas chances. Ele já mostrou seu verdadeiro rosto, e é mais feio que o velho vestido da mãe dele. Atualização 4. Esta manhã tomei providências. Fui à delegacia e pedi uma ordem de restrição. Em breve, o caso irá a julgamento e tenho todas as provas de que preciso. Tirei fotos da marca na minha bochecha, onde ele me bateu, e também tenho imagens de vídeo dele entrando e saindo de casa. Vamos ver como ele tenta escapar dessa. Quanto ao casamento, decidi transformar os limões em limonada.
Vou usar o local para organizar uma festa de aniversário antecipada para mim. E aquela viagem de lua de mel? Vou fazer com minha irmã, ao menos sei que ela sempre me apoia. Segui o conselho de alguns comentários, não sei por que me recomendaram isso, e desbloqueei meu ex e sua mãe. Grande erro. A mãe dele imediatamente começou a me bombardear com mensagens. Tive que silenciar os dois para manter minha sanidade. A vileza nas mensagens era inacreditável. Ela me acusava de arruinar a vida do filho dela, de ser uma caça-fortunas e de nunca ter sido boa o suficiente para o seu precioso menino. Mandei uma última mensagem para meu ex, terminando oficialmente as coisas e dizendo exatamente o que eu pensava dele. Ele respondeu com um monte de desculpas patéticas, implorando por perdão. Você não pode me dar um tapa e depois pedir uma segunda chance. Provavelmente esta será minha última atualização por um tempo. Quero agradecer novamente a todos pelo apoio e pelos comentários. Significa o mundo para mim saber que eu não estou louca, que não sou eu a errada aqui. Atualização 5. Recebi muitas mensagens e comentários perguntando o que aconteceu depois que cancelei o casamento, então pensei em tirar um momento para responder as perguntas mais comuns. Obrigada, mais uma vez, por todo o apoio durante esse período tão louco. Para quem quer saber como meu ex reagiu ao cancelamento do casamento, foi um desastre. Para ser honesta, no começo ele não acreditou. Continuava dizendo que eu estava exagerando e que podíamos resolver as coisas. Quando finalmente percebeu que eu falava sério, ele alternava entre implorar para eu reconsiderar e surtos de raiva. Ele até tentou me manipular emocionalmente, dizendo que eu estava partindo o coração da mãe dele. Depois de tudo que aconteceu, ele ainda estava mais preocupado com os sentimentos dela do que com os meus. O pior foi quando ele apareceu no meu apartamento sem avisar, chorando e implorando. Tive que ameaçar chamar a polícia para ele ir embora. Foi emocionalmente exaustivo, mas me reafirmou que eu havia tomado a decisão certa. Quanto às despesas do casamento, isso foi uma grande dor de cabeça, mas consegui recuperar a maior parte. O local do casamento foi bastante compreensivo, uma vez que expliquei a situação, e me permitiram transferir o depósito para outro evento, minha festa de aniversário. Com o buffet foi um pouco mais complicado, mas conseguimos acertar um reembolso parcial. A maior perda foi provavelmente o vestido, já que ele já havia sido ajustado e a loja não o aceitaria de volta. Acabei doando-o para uma organização de caridade que fornece vestidos de noiva para noivas militares. Pelo menos algo de bom saiu dessa situação. Com meu ex, temos o mínimo de contato possível e somente através de advogados. Depois que ele apareceu no meu apartamento, obtive uma ordem de restrição. No começo, ele contestou, mas eventualmente aceitou uma ordem mútua de não contato. Tem sido um alívio não ter que lidar diretamente com ele. Quanto à mãe dele, ela está em uma campanha de difamação, contando a quem quiser ouvir que sou uma noiva egoísta e ingrata, que quebrou o coração de seu filho. Ela chegou a contatar alguns dos meus parentes nas redes sociais, tentando convencê-los a me fazer mudar de ideia. Tive que bloqueá-la em todos os lugares. A boa notícia é que minha família imediata tem sido incrivelmente solidária. Minha mãe e meu pai estavam furiosos com a maneira como fui tratada, especialmente quando souberam do tapa. Eles me ajudaram a me mudar do apartamento que eu dividia com meu ex e até me ofereceram ajuda com os custos legais, se eu precisasse. Meus amigos foram uma mistura, a maioria me apoiou, mas alguns achavam que eu estava cometendo um erro. Uma amiga chegou a sugerir que eu deveria ter usado o vestido apenas para manter a paz. Nem preciso dizer que não somos mais tão próximas. Todo esse calvário realmente me mostrou quem são meus verdadeiros amigos. O mais complicado de tudo foi o anel. Isso foi uma novela por si só. No começo, tentei devolver o anel ao meu ex, mas ele se recusou a aceitar, dizendo que era um presente. Eu não me sentia bem ficando com ele, então acabei vendendo-o e doando dinheiro para um abrigo para vítimas de violência doméstica. Achei que era uma boa maneira de transformar algo negativo em algo positivo. E levar minha irmã para a lua de mel foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Fomos para Bali, que sempre foi meu destino dos sonhos. Ia ser uma viagem romântica, mas acabou sendo uma incrível aventura de irmãs. Fizemos yoga, caminhadas, relaxamos na praia e tivemos conversas profundas sobre a vida e os relacionamentos. Foi exatamente o que eu precisava para curar e seguir em frente. Toda essa experiência me ensinou muito sobre mim mesma e sobre o que quero em um parceiro. Estou me dando um tempo para focar no meu próprio crescimento e felicidade. Comecei a fazer terapia para trabalhar o trauma emocional que essa relação deixou, e tem sido de grande ajuda. Quando eu voltar a namorar alguém, serei muito mais atenta aos sinais de alerta e não ignorarei meus instintos. E pode ter certeza de que prestarei muita atenção em como qualquer potencial parceiro interage com sua família, especialmente com sua mãe. Então, não me arrependo nem por um segundo da minha decisão de terminar meu relacionamento com meu ex-noivo e sua mãe. Porque, sejamos honestos, eu estava me casando com os dois. Atualização 6.
Voltei, porque várias pessoas têm perguntado como está minha vida ultimamente e se tenho alguma novidade sobre meu ex e sua mãe. Então, aqui vai. Para começar, quero contar que estou saindo com alguém novo, e a diferença entre ele e meu ex é como o dia e a noite. De verdade, parece que acordei de um pesadelo ao encontrar alguém que sabe o que significa ter um relacionamento saudável. Primeiro, e talvez o mais importante para mim depois do que passei, ele tem uma relação completamente normal com sua mãe. Ele não a liga várias vezes por dia, nem para cada decisão que tem que tomar em sua vida. Na verdade, ele tem um equilíbrio perfeito, liga o suficiente para manter uma boa relação, mas sem que a mãe dele se intrometa em cada aspecto da nossa vida. Só isso já foi um bom sinal desde o início. Além disso, a mãe dele não tenta controlar nada em nosso relacionamento. Ela simplesmente gosta de vê-lo feliz, e isso é o suficiente para ela. Não há bandeiras vermelhas, nem de qualquer outra cor. Só um relacionamento normal e saudável. Às vezes, me pego refletindo sobre o quão incrivelmente calma minha vida está agora, em comparação com o caos que eu vivia com meu ex. É estranho, mas percebo que antes aceitava tantas coisas que agora sei que não eram normais. Meu novo parceiro me respeita, confia em mim e nós dois tomamos decisões juntos. Não há manipulação, nem controle. A comunicação é clara, honesta e, acima de tudo, respeitosa. Por enquanto, não temos planos de casamento, mas se as coisas continuarem assim, não me surpreenderia se em breve falássemos sobre algo mais formal. Pela primeira vez, sinto que isso é o que sempre deveria ser um relacionamento. Mas sei que muitos de vocês querem saber sobre o desfecho da saga do meu ex e sua mãe. Então, aqui vai o último que soube. Parece que depois de tudo que aconteceu, meu ex acabou voltando a morar com sua mãe. Não sei se foi algo que ele quis ou se não teve outra escolha, mas o fato é que ele se refugiou novamente sob as saias da mãe. O último que ouvi é que sua situação financeira não está boa, e muito disso tem a ver com os problemas legais que ele enfrentou desde que violou a ordem de restrição. E falando nisso, há mais história por trás disso. Para quem não lembra, meu ex tem uma ordem de restrição que o impede de se aproximar de mim, algo que ele claramente não respeitou. Quando ele soube que eu estava saindo com alguém novo, o descarado não apenas apareceu em lugares onde sabia que eu estaria, mas também tentou intimidar meu novo namorado. Em um encontro particularmente desagradável, as coisas saíram do controle quando meu ex decidiu dar um soco no meu parceiro. Provavelmente em uma tentativa desesperada de reafirmar algum tipo de poder ou controle sobre a situação. Mas o que ele não esperava é que meu novo namorado não iria se deixar intimidar tão facilmente. Embora meu ex tenha tentado atacar primeiro, foi ele quem acabou levando um bom soco. E não só foi atingido pelo punho do meu namorado, como logo depois foi alcançado pela polícia também porque, evidentemente, violou a ordem de restrição ao se aproximar. Foi preso na hora. E aqui é onde as coisas ficam interessantes. Segundo o que fiquei sabendo, depois de todos os gastos legais que ele teve que enfrentar, porque evidentemente contratar advogados não é barato, meu ex teve que se mudar para a casa da mãe. E embora oficialmente ele tenha se mudado por razões financeiras, se me perguntarem, acho que era exatamente o que ele queria desde o início. Tudo isso parece ter sido um plano retorcido para voltar à casa da mamãe. Imagino que agora sua mãe tenha controle total sobre ele, como sempre quis. É quase como se essa situação tivesse dado a ela a desculpa perfeita para tê-lo por perto novamente, sem qualquer interferência externa. Mais de uma vez já me passou pela cabeça a ideia das dinâmicas aberrantes que eles devem ter agora, com sua mãe controlando todos os aspectos da vida dele, desde o que ele come até o que ele pensa. Então, em resumo, minha vida está muito melhor agora. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meus pais me cortaram por casar com um homem pobre, mas agora eles estão implorando para eu salvar minha irmã de seu namorado rico, viciado em jogos de azar, que está drenando seu dinheiro. Olá a todos! Meus pais nos proporcionaram, a mim e a minha irmã, uma vida muito confortável. Durante a infância, eles não economizaram quando se tratava da nossa educação e criação, garantindo que tivéssemos tudo o que precisávamos e mais. Esse apoio generoso é algo pelo qual sempre serei profundamente grata. Eu testemunhei muitos dos meus amigos enfrentando desafios significativos em casa, lutando para garantir até mesmo o básico. Isso contrastava fortemente com a minha experiência, onde essas dificuldades estavam ausentes. Nossa casa era uma de abundância, onde as necessidades materiais eram facilmente atendidas. Apesar da riqueza e do conforto, sempre tentei me manter com os pés no chão. Eu estava ciente dos privilégios que o trabalho árduo e o sucesso dos nossos pais nos proporcionavam. Essa conscientização me gerou um senso de gratidão.
Nunca vi nosso status financeiro como motivo para me sentir superior aos outros. Em vez disso, o enxerguei como uma circunstância afortunada que trazia consigo a responsabilidade de permanecer humilde e empática com os outros. Eu sempre tentei cuidar dos meus amigos da melhor maneira possível. Por exemplo, se um amigo não tinha dinheiro para o almoço, eu oferecia o meu ou dava um pouco do meu dinheiro para que ele pudesse comprar algo na cantina e comer o que preferisse. Era importante para mim que meus amigos nunca se sentissem excluídos ou privados. Da mesma forma, se uma amiga gostasse de uma marca de batom, mas não pudesse comprá-la, eu economizava meu dinheiro para comprá-la de presente de aniversário. Ver o rosto delas iluminado ao receber algo que queriam, mas não podiam ter, me trazia alegria. Esses pequenos gestos eram minha forma de mostrar apreço pelos meus amigos e tentar compartilhar a boa fortuna que eu havia recebido. Nunca foi sobre ostentar a riqueza, mas sobre usá-la de uma maneira que pudesse fazer uma diferença positiva na vida das pessoas de quem eu gostava. Minha irmã, Ruth, no entanto, seguiu um caminho diferente. Ela frequentemente deixava a riqueza da nossa família moldar suas interações com os outros, desenvolvendo um senso de superioridade por causa disso. Essa diferença de perspectiva criou um abismo perceptível na forma como nos relacionávamos com nossos colegas e abordávamos a vida. Enquanto eu valorizava a humildade e a gratidão, minha irmã parecia abraçar as vantagens da nossa criação afluente de uma maneira que muitas vezes a fazia parecer arrogante. Embora Ruth e eu tivéssemos os mesmos pais e recebêssemos os mesmos confortos materiais, houve uma diferença significativa nas nossas experiências de crescimento. Quando eu nasci, meus pais ainda estavam nos estágios iniciais do negócio, trabalhando duro para se estabelecer e conseguir novos clientes. Aqueles primeiros anos foram tempos de luta e perseverança, e eu vi em primeira mão o esforço e os sacrifícios que eles fizeram para construir uma vida estável para nós. Quando Ruth nasceu, o negócio já havia prosperado, e nossa família estava desfrutando dos frutos do trabalho dos nossos pais. Como resultado, Ruth cresceu em um ambiente de segurança financeira e abundância. Ela nunca testemunhou os anos difíceis ou o trabalho árduo que foi necessário para criar a vida confortável que desfrutávamos. Para ela, parecia que nossos pais sempre foram bem-sucedidos e ricos. Acho que isso também explica por que temos uma visão tão diferente da vida. Quando eu contava histórias sobre a casa modesta onde cresci e os desafios que nossos pais enfrentaram no início do negócio, Ruth muitas vezes reagia com descrença. Ela torcia o nariz e descartava meus relatos como impossíveis, incapaz de conciliar a ideia de que nossos pais já foram algo menos que ricos. Para ela, a noção de que nossos pais tiveram um período de dificuldades era inconcebível, e ela me pedia para não contar essas histórias para ninguém na escola, pois não queria admitir que nossa família já havia enfrentado qualquer tipo de dificuldade. Eu sempre esperei que a ingenuidade e o senso de superioridade de Ruth desaparecessem com o tempo, acreditando que a maturidade e as experiências de vida eventualmente a tornariam mais compreensiva e pé no chão. Infelizmente, essa mudança nunca aconteceu. Apesar da passagem dos anos, Ruth permaneceu firme em suas crenças, sempre dando como garantidos os privilégios que recebíamos. Como você pode imaginar, essa discordância de pensamento causava várias brigas entre nós. Por exemplo, se algum dos nossos amigos usava roupas de uma marca mais barata, Ruth não hesitava em apontar de maneira condescendente, dizendo algo como: "Ah, não sabia que ainda faziam essas roupas, eu só uso marcas de grife." Esse comportamento sempre me deixava desconfortável, e se eu pedia para ela ser mais humilde ou evitar certos comentários na frente dos outros, ela argumentava que estava apenas falando a verdade, e que não era culpa dela que as pessoas fossem pobres. Se você está se perguntando se nossos pais apoiavam o comportamento infantil de Ruth em relação aos outros, eu odeio admitir, mas sim, apoiavam. Minha mãe, em particular, era muito parecida com Ruth em sua atitude. Aparentemente, meus avós maternos costumavam ser bastante ricos até perderem uma parte significativa de seu dinheiro devido a investimentos ruins. Essa perda financeira os obrigou a deixar sua grande e opulenta casa e se mudar para uma menor, o que minha mãe absolutamente detestava. Ela frequentemente expressava sua insatisfação para seus pais, lamentando como desejava nunca ter nascido ou que eles pudessem lhe proporcionar um estilo de vida melhor. Apesar dessa perda, meus avós ainda podiam nos proporcionar uma boa vida, apenas não era a mesma existência luxuosa de antes. Minha mãe sempre guardou muito ressentimento por causa disso, e quando o negócio do meu pai começou a ir bem e nos mudamos para um bairro mais rico, minha mãe finalmente se sentiu em casa. Ela adorava o fato de as pessoas nos olharem de forma diferente e de podermos fazer viagens extravagantes sem nos preocuparmos com dinheiro. O senso de privilégio e direito de minha mãe também passou para Ruth, que era exatamente como ela. Minha mãe sempre pareceu apoiar o sentimento de superioridade de Ruth, talvez porque visse em Ruth uma reflexão de suas próprias frustrações e desejos do passado.
Infelizmente, esse apoio apenas reforçou o comportamento de Ruth em relação aos outros, tornando ainda mais difícil para ela desenvolver uma perspectiva mais equilibrada sobre a vida e os privilégios que desfrutávamos. Quando comecei a namorar, meus pais me deram conselhos muito diferentes. Meu pai queria que eu encontrasse um homem bom, trabalhador e confiável para me casar, enfatizando a importância de caráter, integridade e confiabilidade em um parceiro. Já minha mãe, por outro lado, tinha uma perspectiva bem diferente. Ela insistia que eu deveria me casar com alguém de uma família rica para que eu pudesse desfrutar de um estilo de vida luxuoso e ela pudesse ter acesso a amigos mais ricos, no seu círculo social. Eu me sentia mal por ela essencialmente estar me usando para escalar uma escada social imaginária, valorizando status e riqueza acima de uma conexão genuína e felicidade pessoal. Essa pressão tornou minhas primeiras experiências de namoro bastante desafiadoras. Quando comecei a namorar, minha mãe frequentemente interferia e me dizia que o cara não era bom o suficiente para mim, pressionando-me a terminar o relacionamento. Isso resultava em várias brigas, até que meu pai teve uma conversa com minha mãe e ela decidiu parar de se meter na minha vida amorosa. No entanto, também percebi rapidamente ao longo dos anos que muitos homens no mundo real estavam mais interessados na riqueza da minha família do que em quem eu era como pessoa. Eles me viam como um bilhete para uma vida confortável e afluente, em vez de apreciar minha personalidade, valores ou aspirações. Essa constatação foi desanimadora e dificultou para mim encontrar alguém que fosse genuinamente honesto e gentil, alguém que pudesse me apoiar emocionalmente e ser meu pilar de força. Muitas vezes me pegava questionando as motivações daqueles que mostravam interesse em mim, o que tornava difícil confiar e formar conexões significativas. Foi por isso que quando conheci Robert pela primeira vez, não fiquei muito empolgada. Eu assumi que ele, como todos os outros homens antes dele, ficaria animado ao saber da riqueza da minha família e tentaria me fazer falar sobre os bens do meu pai. No entanto, Robert se mostrou diferente. Ele não dava a mínima para o que meu pai tinha ou para o tipo de estilo de vida em que cresci. Em vez disso, Robert me fez perguntas importantes. Ele queria saber como eu me sentia crescendo com minha família, se eles realmente cuidavam de mim ou se estavam ocupados demais com suas próprias agendas. Ele até perguntou se eu me sentia solitária e miserável durante minha infância. Essas perguntas mostraram que ele estava interessado em mim como pessoa, não como uma extensão da riqueza da minha família. O foco de Robert em meus sentimentos e experiências, em vez do status financeiro da minha família, foi refrescante e reconfortante. Foi a primeira vez que alguém realmente se importou em entender minha história pessoal e minhas emoções, em vez de apenas focar nos bens materiais da minha família. Essa abordagem me fez perceber que Robert me via por quem eu realmente era, e isso marcou o início de uma conexão significativa entre nós. Ao contrário de mim, Robert teve uma criação humilde, mas nunca me fez sentir que eu era apenas uma bolsa de dinheiro para ele. Ele me levava a encontros em pequenos cafés e me tratava como uma rainha. Eu adorava como ele era tão confiante em quem ele era e nunca se sentia inferior ou me rebaixava, ao contrário de muitos homens que encontrei no passado. A falta de ego de Robert e sua apreciação genuína pela vida realmente se destacavam para mim. Ele não estava tentando me impressionar com gestos grandiosos ou passeios extravagantes. Em vez disso, ele se concentrava em criar experiências significativas e mostrar carinho e afeto genuínos. Essa autenticidade me fez sentir valorizada e apreciada de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Robert tinha a habilidade de ver e valorizar as pequenas alegrias da vida, sem sentir a necessidade de competir ou provar algo a alguém, e isso criou um senso de estabilidade e conforto em nosso relacionamento. Foi por isso que quando apresentei Robert à minha família, fiquei bastante nervosa, pois estava séria sobre ele e queria ver se ele se encaixaria com minha família. Eu estava particularmente preocupada com a reação de minha mãe e de minha irmã, dado que elas tinham a tendência de menosprezar os outros. Durante o almoço, meu pai envolveu Robert em uma conversa sobre seu trabalho e ouviu atentamente enquanto ele falava sobre sua carreira. Robert foi muito franco sobre sua criação humilde e expressou gratidão pelo lugar onde estava agora. Meu pai apreciou a honestidade e a humildade de Robert, mas eu podia ver o desdém no rosto da minha mãe. Durante todo o almoço, ela estava completamente desapontada comigo e após o almoço, se recusou a falar diretamente comigo, furiosa por eu estar namorando alguém como Robert. Minha irmã, assim como minha mãe, fazia comentários e piadinhas sutis sobre a roupa, o cabelo e a criação de Robert, o que me irritava profundamente, e eu repetidamente pedia que ela parasse. Era desanimador vê-las julgarem Robert com base em aspectos superficiais, em vez de seu caráter e na maneira como ele me tratava. Apesar da negatividade delas, Robert permaneceu educado e calmo, o que só reforçou meus sentimentos por ele e destacou o contraste entre sua bondade genuína e os julgamentos superficiais da minha família.
Após o almoço, meu pai compartilhou seus pensamentos comigo em particular. Embora ele reconhecesse que Robert parecia ser um cara maravilhoso, ele expressou preocupações de que Robert talvez não pudesse me proporcionar o mesmo estilo de vida com o qual eu havia crescido. Meu pai estava preocupado com meu futuro conforto e bem-estar, temendo que eu tivesse que abrir mão de certos aspectos materiais da vida a que estava acostumada. Entendi suas preocupações, mas senti que era importante explicar como Robert me fazia sentir verdadeiramente vista e ouvida. Eu disse ao meu pai que estava disposta a abrir mão de certas comodidades materiais se necessário, porque Robert e eu éramos compatíveis em muitos outros aspectos mais significativos. A gentileza, a compreensão e o valor que ele dava ao nosso relacionamento significavam mais para mim do que apenas manter um estilo de vida luxuoso para mostrar aos outros. Meu pai apreciou o quanto Robert era trabalhador e reconheceu a conexão genuína que compartilhávamos. Foi um alívio saber que, pelo menos, um dos meus pais começava a ver o que eu via em Robert, o que me deu esperança de que no futuro, minha família pudesse aceitar e apoiar nosso relacionamento. No entanto, minha mãe e minha irmã deixaram claro seu descontentamento. Elas criticaram tudo sobre ele e insistiram que ele não era adequado para nossa família. Minha irmã chegou ao ponto de vasculhar toda a família de Robert nas redes sociais, mostrando-me fotos do estilo de vida deles e destacando como era terrível em comparação com o nosso. Robert, no entanto, sempre foi transparente comigo sobre sua situação familiar, então nada do que minha irmã descobriu me surpreendeu. Tentei explicar a ela que não era justo julgar Robert pela família em que ele nasceu, pois isso estava fora do controle dele. Ressaltei que Robert havia trabalhado incrivelmente duro durante toda a vida para chegar aonde estava e que ele merecia ser reconhecido por seu esforço. Embora ele não tivesse a mesma riqueza material a que estávamos acostumados, seu coração era imenso e ele era genuinamente bondoso. Eu sabia que ele seria capaz de me proporcionar uma vida rica em amor e felicidade, algo muito mais valioso do que bens materiais. Apesar dos julgamentos superficiais de minha família, continuei firme na minha decisão de seguir em frente com meu relacionamento com Robert. Hoje, 5 anos depois de termos nos casado, estou mais feliz do que nunca, e ele nunca me fez sentir que escolhi errado ao ficar com ele. Nosso amor e nossa vida juntos são mais do que qualquer riqueza poderia me proporcionar, e eu não mudaria isso por nada. Robert foi sempre transparente e honesto comigo sobre sua situação familiar, então nada do que minha irmã descobriu me surpreendeu. Eu tentei explicar a ela que não era justo julgar Robert pela família em que ele nasceu, já que isso estava fora do seu controle. Ressaltei que Robert tinha trabalhado incrivelmente duro durante toda a sua vida para alcançar o que ele tinha, e que ele merecia ser apreciado por isso. Eu sabia que, embora Robert não tivesse a mesma riqueza material a que estávamos acostumados, ele tinha um coração imenso e era genuinamente bondoso. Ele era o tipo de pessoa que, se fosse necessário, daria o seu próprio prato de comida para que eu pudesse comer. A sua generosidade e dedicação ao nosso relacionamento eram qualidades que eu valorizava profundamente. Apesar das opiniões negativas da minha mãe e da minha irmã, eu sabia que o caráter de Robert e o amor genuíno que ele mostrava por mim eram o que mais importavam. Também tentei compartilhar essa perspectiva com a minha mãe, já que ela continuava expressando preocupações desnecessárias sobre o meu relacionamento com Robert. Expliquei a ela que eu preferiria trabalhar duro e construir um futuro com alguém que realmente me valorizasse, do que me casar com uma família mais rica, onde talvez nunca fosse valorizada pelo que sou. Apesar das minhas tentativas de fazê-las entender meus sentimentos, minha mãe e minha irmã não respeitaram a minha decisão e continuaram insistindo que eu deveria terminar com Robert o mais rápido possível e encontrar um cavalheiro mais adequado. Em várias ocasiões, elas tentaram me arranjar encontros com outros homens mais privilegiados, acreditando que um casamento mais rico seria mais adequado para nossa família. Houve momentos em que foram longe demais, tentando me enganar para sair em encontros sem que eu soubesse. Elas me chamavam para ir ao cinema ou ao shopping, mas então não apareciam, só para me informar que haviam arranjado um encontro para mim. Essas experiências resultaram em mais discussões frequentes com minha mãe e Ruth. Tentei fazê-las entender que suas ações ultrapassavam meus limites e me causavam angústia, mas elas nunca pareciam entender a extensão da minha frustração. A falta de respeito pelas minhas escolhas e sentimentos apenas aprofundou o conflito entre nós. Por isso, quando Robert finalmente me pediu em casamento após 3 anos de namoro, eu já estava preparada para a reação dura da minha mãe. Ela expressou abertamente sua decepção, acusando-me de envergonhar a família por escolher me associar com alguém abaixo de nós. Suas palavras foram um golpe para minha felicidade, pois ela parecia incapaz de ver além de suas preocupações materialistas. Ruth, por sua vez, também ficou chateada. Ela se recusou a atender minhas ligações ou a me parabenizar pelo noivado, o que só aumentou a tensão entre nós. Meu pai, por outro lado, adotou uma postura mais neutra. Embora ele parecesse genuinamente feliz por mim, também expressou algumas dúvidas.
Ele me pediu que considerasse um acordo pré-nupcial antes do casamento, citando preocupações sobre como Robert poderia, potencialmente, se aproveitar da nossa riqueza. Fiquei triste com a reação da minha família em um momento que deveria ser de felicidade. Me incomodava imensamente como eles estavam sempre tão focados em proteger seus bens e sua riqueza, em vez de se preocuparem com minha felicidade e meu bem-estar. No entanto, apesar das reações mistas da minha família, permaneci firme na minha decisão de casar com Robert. Quando chegou a hora de planejar nosso casamento, Robert e eu decidimos que queríamos arcar com todas as despesas nós mesmos, sem pedir nenhum suporte financeiro aos nossos pais. Tudo o que eu esperava era que minha família estivesse presente no casamento e que comemorassem esse momento de alegria conosco sem reclamações. Contudo, um dia antes do casamento, meus pais me pediram uma reunião a sós. Durante essa reunião, minha mãe foi a primeira a expressar sua insatisfação, dizendo que o casamento era um grande erro. Ela continuou dizendo que Robert não se encaixava no estilo de vida da nossa família e que ela sentia vergonha de estar associada a alguém que era apenas um vendedor insignificante. Ela comentou que as filhas de suas amigas estavam se casando com homens ricos, enquanto eu aparentemente estava me rebaixando ao estar com Robert. Essas palavras me feriram profundamente. Para piorar, minha mãe ainda comentou que essa era a razão pela qual Ruth sempre foi sua filha favorita, já que Ruth compartilhava sua perspectiva. Essa declaração foi extremamente dolorosa para mim. No fundo, eu sempre soube que meus pais não me amavam tanto quanto amavam Ruth, mas ouvir isso de forma tão aberta naquele dia foi devastador. Meu pai, que normalmente era mais compreensivo, também concordou com minha mãe, expressando sua preocupação de que eu estava me casando sem um pré-nupcial. Ele chegou a me ameaçar, dizendo que nunca mais me daria dinheiro no futuro ou me deixaria qualquer herança se eu não assinasse um pré-nupcial antes de me casar. Eu tentei tranquilizar meus pais, explicando que Robert jamais se aproveitaria de mim e que mesmo que eu pedisse, ele não teria problema em assinar um pré-nupcial. No entanto, eu sabia que isso seria injusto com ele, porque conhecia Robert bem o suficiente para ter certeza de que ele jamais tiraria vantagem financeira de mim. Mesmo assim, meus pais não conseguiram entender isso, e minha mãe acabou me dando um ultimato. Se eu não aceitasse as exigências dela, ela e meu pai não compareceriam ao casamento, e meu pai não me levaria até o altar. Diante dessas ameaças, tomei a decisão de seguir em frente sem o apoio dos meus pais. Cancelei o convite deles para o casamento e saí da casa deles, prometendo a mim mesma que nunca voltaria. Olhando para trás, não me arrependo dessa decisão. 5 anos depois, Robert e eu estamos felizes, e ele nunca me fez sentir que eu tomei a decisão errada ao escolhê-lo. Desde então, eu e meus pais não nos falamos, e a ruptura entre nós permaneceu sem solução. A desaprovação contínua deles criou uma barreira intransponível. Quanto a Ruth, nossa relação nunca foi forte, então não foi surpresa que ela também tenha optado por não falar comigo. Apesar disso, encontrei paz e felicidade na vida que Robert e eu construímos juntos. Foi por isso que fiquei surpresa quando, do nada, minha mãe me ligou ontem. No início, ignorei suas ligações, incerta sobre o que pensar após tantos anos de silêncio. No entanto, após a terceira tentativa, decidi atender, imaginando que poderia haver uma emergência. A conversa começou com um silêncio constrangedor, e nem eu nem minha mãe sabíamos como superar o distanciamento que havia crescido entre nós. Depois de alguns minutos, ela finalmente quebrou o silêncio com uma conversa fiada, perguntando se eu estava bem. Eu respondi de forma educada, mas direta, perguntando por que ela havia decidido me ligar depois de tanto tempo. Foi então que ela admitiu que ela e meu pai estavam acompanhando minha vida de longe, satisfeitos com o sucesso que Robert e eu havíamos alcançado, apesar de sua desaprovação inicial. Contudo, o verdadeiro motivo da ligação ficou claro quando ela revelou que precisava da minha ajuda com um problema relacionado a Ruth. Ruth estava envolvida com um homem rico, mas que tinha sérios problemas, incluindo vícios em álcool e jogos de azar, o que havia levado a uma grande dívida. Apesar de várias tentativas, meus pais não conseguiam convencê-la a terminar o relacionamento, e agora esse homem estava pedindo dinheiro ao meu pai para pagar suas dívidas. Minha mãe insistiu que eu, como irmã mais velha, precisava conversar seriamente com Ruth e ajudá-la a sair dessa situação. Ela argumentou que já que Robert e eu havíamos conseguido construir uma vida estável, eu era a única que poderia influenciar Ruth. No fundo, eu sabia que meus pais estavam tentando não apenas me envolver, mas também provavelmente esperando que eu ajudasse financeiramente a pagar as dívidas do namorado de Ruth. Após ouvir tudo isso, pedi à minha mãe que parasse de falar e disse a ela que ela precisava parar de usar termos como irmã mais velha e família ao se dirigir a mim, já que ela, meu pai e Ruth haviam me cortado da vida deles por anos. Expliquei que era hipócrita de sua parte invocar esses papéis familiares agora, depois de terem sido tão distantes e não me apoiarem quando eu mais precisava.
Pedi que ela reconhecesse os problemas de longa data entre nós antes de esperar que eu entrasse para resolver os problemas de Ruth. No entanto, minha mãe se recusou a se desculpar e disse que ela e meu pai fizeram o que achavam certo na época, insistindo que eu deveria deixar o passado para trás. Ela acreditava que, como família, era meu dever ajudar minha irmã, independentemente do que havia acontecido no passado. E agora, estou me perguntando, devo realmente ajudar meus pais e minha irmã depois de tudo que me fizeram passar? Atualização 1. Olá. Uau! Quando publiquei isso, eu não fazia ideia de que tantas pessoas apoiariam minha decisão. Estou genuinamente surpresa por não ter errado em pensar em não ajudar meus pais, mesmo que eles pareçam desesperados. Concordo que mereço um pedido de desculpas adequado deles depois de todos esses anos, e que eles não têm o direito de pedir minha ajuda só porque não tem mais ninguém a quem recorrer. Atualização 2. Olá. Acontece que recebi uma ligação do meu pai hoje, apenas 2 dias depois de minha mãe entrar em contato comigo. Ele começou pedindo desculpas por tudo e me disse o quão cego ele estava por não ver e apreciar Robert por quem ele realmente é. Meu pai então explicou os vários problemas que ele tem enfrentado em seus negócios desde que Ruth se envolveu com o namorado dela. Aparentemente, o homem tem uma péssima reputação, e compreensivelmente, potenciais investidores e clientes agora hesitam em se associar ao meu pai por causa dessa conexão. Ele admitiu que perdeu uma quantia significativa de dinheiro tentando pagar as dívidas de jogo do namorado de Ruth, mas o homem nunca aprendeu a lição. Ele expressou que, dado a gravidade da situação, ele e minha mãe acreditavam que eu era a única opção restante. Eles esperavam que eu pudesse ajudar Ruth a ver as consequências de suas ações e persuadi-la a reconsiderar seu relacionamento com alguém que já causou tantos problemas. Foi quando eu sugeri ao meu pai que ele fizesse exatamente o que fez comigo 5 anos atrás. Eu disse a ele que, como ninguém poderia forçar Ruth a ver o erro de seus caminhos, porque ela era uma mulher adulta, ele precisava parar de sustentar o estilo de vida dela com o namorado e cortá-la, assim como ele fez comigo. Meu pai permaneceu em silêncio enquanto eu continuava, lembrando de que ele não hesitou em me cortar, mesmo que no final ele estivesse errado sobre Robert. Eu disse a ele que se ele estava disposto a fazer isso comigo, não deveria ter nenhum problema em aplicar a mesma abordagem com Ruth, dado o estado atual da situação dela. Deixei claro que, além desse conselho, eu não devia mais nada a eles, e que os problemas deles com Ruth não eram minha responsabilidade de resolver. Não faço ideia se meu pai realmente vai me ouvir ou não, mas ele não discutiu mais comigo. Atualização 3. Olá. Depois da minha ligação com meu pai, minha mãe me ligou furiosa. Ela estava indignada, dizendo que era de mau gosto eu sugerir que meu pai cortasse Ruth e me culpou pelo fato de ele estar até considerando isso. Ela gritou que eu deveria ter colocado juízo em Ruth, e não convencido meu pai a abandoná-la. Eu simplesmente ri e disse a ela que precisava parar de me ligar e de esperar que eu ajudasse sua filha preciosa, quando ela não teve problemas em me abandonar durante o meu casamento. Lembrei-a de que eu apenas sugeri uma ideia ao meu pai, e que no fim das contas era decisão dele tomar. Reiterei que os problemas deles com Ruth não eram da minha conta. Desde essa conversa, bloqueei meus pais no meu telefone. As interações recentes têm afetado minha saúde mental, e eu não quero mais me envolver com minha família de forma alguma. Honestamente, não me importo com o que acontecerá com Ruth. Espero que isso seja uma lição para meus pais, por sempre terem me tratado de forma diferente. Estou muito feliz com Robert no momento e quero me concentrar na vida que compartilhamos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.